já que você falou isso aí do cérebro, cerebelos, viu como meu português é cérebros e cerebelos? Onde que a gente consegue, porque pelo que você diz, então, 98? 95, 98. 95, 98% está inconsciente. Subconsciente. Subconsciente. O restante está consciente. Uhum. Onde que a gente consegue diferenciar um gatilho, que é uma coisa subconsciente, de um impulso? Porque o impulso mesmo. já é... O gatilho, ele vem, às vezes, você está desprevenido mesmo. Alguma coisa aconteceu que te machucou, alguma coisa buscou em você alguma raiz de rejeição, alguma situação que você tem que você não sabe, que você talvez tenha passado por aquilo e aquilo ficou adormecido dentro de você. E aí alguma situação, às vezes uma conversa com a esposa, uma discussão, alguma situação no trabalho, qualquer coisa na rua pode puxar um gatilho. A outra coisa que você falou é... Ou o impulso. O impulso geralmente é mais consciente, né? Você busca aquilo de forma consciente. Você está afim de fazer aquilo, é quase como um planejamento. Porque o meu psicólogo fala que a bebida é uma fuga para o impulso da tristeza. Você está muito triste, você acaba bebendo porque você está triste e você nem sabe que você está triste. A bebida alcoólica é uma bengala social. Bengala social é... O Kid também, né? Não, só para... A bengala social, cara, ela é, na verdade, certas coisas que são permitidas, que te entorpecem ou te adormecem ou te anestesiam para você ter condição de enfrentar o dia a dia. Então, cigarro, bebida alcoólica, pornografia, essas coisas que te viciam de fato, te trazem um lugar onde você sai da sua realidade para viver um mundo paralelo praticamente, para você poder ter condições de suportar as coisas. Então você não entra em contato com a sua dor quando você começa a tomar uma cachaça. Você evita de ficar sozinho, justamente porque quando você está sozinho e você não quer beber, você não quer ir para pornografia, você não quer ter nenhum tipo de bengala social ao seu entorno, você não consegue porque a sua consciência começa a querer trabalhar e você não permite. Por medo. Medo, resistência. Então ele luta para que você continue no lugar onde você está, mesmo que seja na merda, ele luta para você continuar nesse lugar. Por quê? Porque o seu cérebro já sabe que esse lugar é confortável. Ele não é o melhor lugar para você, mas ele é confortável. Ele é cheio de dopamina ruim, né? Porque assim, se você vai para um lugar diferente, o cérebro não sabe se você está se colocando em perigo. Então ele precisa começar a trabalhar de uma forma no seu corpo para poder lidar com certas situações. Se você fosse num modus operandi de uma vida passada, assim, de homens da caverna e tudo mais, se você fosse vencer o seu medo, você estava se colocando em risco, por exemplo, de enfrentar um tigre dente de sabre. Então ele precisava reter gordura, sei lá, porque o pico de adrenalina ia ser muito grande, enfim, são coisas que o cérebro teria que comandar ali dentro de você. Então ele luta para você estar na resistência que é confortável para ele, como se ele fosse preguiçoso. E isso não quer dizer que seja bom para você. Então, o cérebro comandando você não é legal. Aquela famosa música do tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, talvez não seja tão positivo, porque talvez te deixe sempre no mesmo lugar. O lugar ruim, o lugar que você não está feliz, o lugar que você não quer. Tá sentado no sofá, comendo um negocinho, assistindo TV, é bom quando é de vontade, é um impulso, quando você quer. Agora, quando você não consegue fazer outras coisas porque você só quer estar ali, é o seu cérebro mandando você ficar na resistência. Um trabalho que o meu psicólogo manda eu fazer é um trabalho que o cérebro, eu não sabia disso, o cérebro não diferencia a prática do treinamento, ele não tem essa diferença, para ele está fazendo. Então, se eu estou lá em casa, imaginando que eu estou aqui conversando com você e fazendo esse bife, quando eu estiver aqui, para ele está só refazendo isso aí de novo, ele não está treinando. Sim. Então, ele me coloca em situações de como eu vou me colocar quando eu estiver em tal lugar sozinho e eu não quiser fazer tal coisa, não quiser ficar triste, então eu fico já planejando a mente para como está isso nos momentos de solidão. E isso é legal. A repetição te traz a excelência. Mas uma coisa que o cérebro não sabe diferenciar é a realidade do imaginado. Isso aí. Se você começa a imaginar certas coisas, e geralmente coisas ruins, o seu cérebro não sabe distinguir. Então, para ele, aquilo é uma verdade. Se você tem aquela situação, e muitas vezes as pessoas têm de doença mesmo, de dificuldade, de peculiaridades, de ficar pensando negativamente em situações, elas conseguem entender qual é o cheiro da situação,
Ela consegue sentir, inclusive, às vezes até o tato do que está acontecendo. Parece que ela já passou por aquilo. E aí, assim, ó, o pensamento gera um comportamento, o comportamento gera uma memória, a memória gera uma crença, e a crença ela é autorrealizável para o seu cérebro. Então, se você pensa coisas ruins, o seu cérebro vai entender que você passou por aquilo. Puta que pariu. Quando você começa a pensar coisa ruim, você tem que parar e tentar fazer o caminho oposto. Bom, se o pensamento gera um comportamento, ou o comportamento pode gerar um pensamento. Se você ficar muito fechado aqui assim, ó, em 3 minutos você vai começar a pensar coisa ruim. Então, se o pensamento gera um comportamento que vai gerar a memória, crença e vai ser autorrealizável, começa a fazer o inverso, começa a fazer coisas positivas, pensar coisas positivas. Começou a entrar num lugar que está ruim, começa a pensar em coisas que você teve, momentos que você teve com a Bianca, legal demais, com a sua filha, legal demais, momentos bacanas de vitória. Ou então começar a forçar no comportamento mesmo coisas positivas, começar a forçar um sorriso, começar a forçar gargalhadas, e as gargalhadas de repente começam a te trazer outras coisas que você ria muito, quando você vai ver você está rindo demais, e aquele lugar do pensamento ruim meio que já foi e você está trazendo coisas boas. Entendi. Tá vendo aí? Você que está assistindo, você que está ouvindo, você que está em qualquer lugar, no trânsito, você que está no avião, no helicóptero, junto com o Pablo Marçal, onde quer que você esteja, uma aula. Isso é uma aula, viu? Isso é uma aula sobre... É psicologia? Podemos dizer que é isso? Psicologia ou é coaching? Eu falo como coach, eu não sou psicólogo, então, na verdade, são coisas distintas. Você fala... O psicólogo, ele trabalha mais a parte da sua vida passada, ali, não vidas passadas, mas do que aconteceu no seu passado, Sim. As coisas que te doeram, que te machucaram, para tentar solucionar aquilo. A gente, como coach, a gente entende qual é o seu passado, mas para a gente o importante é saber qual é o seu estado atual e qual é o seu estado positivo de futuro, o que você deseja, quais são os seus sonhos. E aí, dessa diferença do seu dia hoje para aquilo que você almeja, a gente vai traçar juntos uma jornada positiva, para que você possa alcançar da maneira mais rápida possível e mais saudável possível. Porque o que a gente não consegue entender, às vezes, é que a jornada é a felicidade, né? O caminho é a felicidade, não é o resultado. O resultado que você está fazendo ali para chegar nesse resultado que você quer passar. Quando a gente fala hoje em dia tem muita coisa, tem legendários, enfim, que sobe a montanha e tudo mais. Me chamaram para esse legendário, você fez? Eu vou fazer agora, em março. Vamos fazer. Te passo os contatos certinho. Tem que ter um padrinho, né? Teve um cara que fez que me falou para ir e tal. Tem que ter um padrinho. Vamos fazer. Acho que agora que eu vou fazer em março vai ser legal. Você ia curtir. Aqui em São Paulo mesmo? Ia ser bacana. Será que eu dou conta? Fisicamente? Dá conta. Sou cagão. Mas não é fisicamente, porque o que acontece? Acho que tem que levantar uns negócios. Mas vai pegar em cada um aquilo que precisa, sabe? Então, por exemplo, pode ser que Pizza. O físico... Pizza, não, mentira, brincadeira. Vai. Para mim, pode ser que pegue menos o físico, talvez, mas de repente vai ter alguma coisa ali que vai realmente ser muito difícil para mim. E às vezes para você é uma outra coisa, enfim, é o que for necessário para você é o que vai acontecer.